E agora vamos falar de eleições. Hoje a entrevistada no espaço dedicado aos pré-candidatos ao governo do estado é Juliette Pantoja, do Unidade Popular. Oi, Fernando. Olá, boa noite a todos. O diferencial dessa nossa entrevista é que ela é completamente sem edição. A ideia é que o eleitor possa avaliar também a capacidade de os candidatos serem objetivos nas suas respostas. Todos eles terão 8 minutos, então quanto maior o poder de síntese, mais assuntos a gente vai conseguir abordar aqui. A nossa entrevistada de hoje é a Juliette Pantoja, candidata ao governo do estado pelo UP. Juliette, o cronômetro vai começar a rodar assim que você iniciar a sua primeira resposta. E eu quero começar te perguntando sobre educação. Porque o Rio de Janeiro, embora um estado muito rico, ele ficou em 20º lugar, entre os 27 estados da federação no último IDEB. Minha pergunta para você é como virar esse jogo, Quais são as suas propostas para a área de educação? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, para nós é muito importante esse tema e me atinge pessoalmente muito, Eu tenho um filho que é estudante da escola pública e para todos aqueles que têm filhos também na escola pública, sabe a necessidade da gente ter uma educação de qualidade no nosso estado. O fato é que hoje nós temos um dos estados que paga pior os seus profissionais de saúde. Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, entre o estado do Rio de Janeiro e o estado da Paraíba, a Paraíba paga 3 vezes mais os seus profissionais de educação, o que faz, consequentemente, que com a sua valorização os profissionais consigam dar aulas melhores, com mais conteúdo. Mas não só isso, a gente tem também escolas que têm uma infraestrutura péssima. E aí a gente não está falando de laboratórios ou outras coisas que são também importantes, mas às vezes nem um projetor para auxiliar um professor dentro de uma sala de aula você tem. Então isso ajuda também que a evasão escolar bata índices cada vez mais altos no estado do Rio de Janeiro e que a gente não consiga ter um aproveitamento. Aliado isso, a condição de precariedade que a gente vive hoje na educação e dos próprios alunos que têm dificuldade muitas vezes em conseguir estar na escola, conseguir se concentrar na escola, quando uma parte desses alunos, inclusive, não tem nem o que comer dentro de casa. Então essa é uma política que ela deve andar junto com uma política de também fortalecimento dos profissionais, uma política de renovação dessas escolas e com certeza dando prioridade aí para os estudantes que têm aí muitas potencialidades para serem desenvolvidas, mas que infelizmente não encontram oportunidade para isso. Ok, candidata. Agora falando sobre economia, o Rio de Janeiro, ele insistentemente tem uma taxa de desemprego superior à média nacional, mesmo sendo um estado tão rico. Como gerar emprego aqui no Rio? Bem, isso também é um ponto muito importante, porque a gente passa já há algumas décadas por um processo de desindustrialização no Rio de Janeiro. Então, o Parque Industrial Naval sofreu um desmonte muito grande e em diversas outras áreas. As propostas da Unidade Popular para a questão da geração de renda e de emprego passam por um fortalecimento do Estado, então a gente precisa adotar uma política de frentes temporárias emergenciais de trabalho para poder cuidar, inclusive, dessas questões de infraestrutura, de escolas, hospitais, grandes obras de infraestrutura, como, por exemplo, a de saneamento básico na Baixada Fluminense, e tudo isso pode ser feito diretamente pelo Estado. O Estado possui hoje uma empresa pública de obras, a EMOP, e a gente consegue garantir também uma parte desse problema do desemprego sendo resolvido pelo próprio Estado. Mas eu queria chamar a atenção aqui também, porque é impossível a gente conseguir falar de investimentos sem conseguir dizer também que existe uma série de isenções fiscais no Rio de Janeiro que até hoje não foram auditadas, A gente teve recentemente uma CPI, inclusive, que falou sobre isso, mas que não foram auditadas. Nós queremos auditar, nós queremos rever os contratos e as concessões do Estado para poder saber também onde está sendo investido o dinheiro, de que forma está sendo investido, para poder trazer esse investimento para onde ele deve realmente ir. Então, além disso, garantir também uma série de novos concursos públicos para várias áreas da saúde, da educação, que tem um quadro hoje extremamente defasado, e que precisa também ser incorporado aí nesse próximo período. Juliette, agora falando sobre segurança, recentemente surgiu uma nova modalidade de roubo de rua, que é o chamado assalto Pix, em que o bandido leva o celular da vítima e, com acesso aos aplicativos de banco, às vezes consegue roubar uma grande quantia de dinheiro. Como que você pretende combater esse tipo de crime e qual seria, de uma forma geral, o enfoque da sua política de segurança?
Bom, primeiro que essa questão dos roubos, né, ela tem se tornado uma realidade cada vez mais concreta, principalmente porque a gente não tem uma política de segurança pública que enfrente o principal problema no Rio de Janeiro, né? Hoje a gente não tem uma política de inteligência no Rio de Janeiro. Você tem uma política de segurança pautada principalmente nas armas e em fortalecimento desse tipo de questão do confronto, né? Então, se a gente consegue fazer um enfoque principal na inteligência da polícia, a gente consiga fazer um fortalecimento dessa política de segurança, consequentemente, eu acho que isso avança, né? Tem diversas outras questões que são muito problemáticas também no campo da segurança, que a gente pode enumerar. Por exemplo, essa própria questão da quantidade de dias que as crianças ficam sem aula por conta de operações policiais, né? Sabendo que está proibido, inclusive, operações policiais em territórios próximos a escolas, onde tem escolas em horário escolar, mas isso não é respeitado e, consequentemente, a nossa juventude, as nossas crianças ficam sem aula por conta disso. Além disso, a gente está, inclusive, aqui hoje num espaço que é um centro de referência, uma casa de acolhimento de mulheres para mulheres vítimas de violência, que é a Casa Almerim da Gama, feito pelo Movimento de Mulheres Olga Benário. E esse espaço aqui também é um espaço que a gente quer transformar ele como um exemplo de como a institucionalidade pode combater essa questão da violência à mulher, especialmente, né? Então, eu, por ser mulher, inclusive a única pré-candidata a mulher do estado do Rio de Janeiro, vivencio isso todos os dias, né? A violência do transporte público, a violência urbana. Então, a gente, além de tudo, ainda precisa ter um enfrentamento a esse tipo de questão. Essa casa, em especial, ela adota uma política de acolhimento de mulheres que são vítimas especialmente de violência doméstica, né? E outras questões. E pode ser também um exemplo para várias outras regiões do país, já que o Rio de Janeiro, mesmo com todo esse investimento em armamento, ele não consegue combater isso, que é uma chaga muito latente no nosso estado, né? O nosso estado hoje é o segundo no ranking que mais mata mulheres. Juliette, você falou rapidamente sobre transporte. Como é que você pretende melhorar o serviço da Supervia? Olha, eu sou nascida e criada em Saracuruna, que é um dos ramais que mais dá problema no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma realidade que a gente já está cansado de conviver com o atraso dos trens, né, com a dificuldade dos trabalhadores poderem chegar até o seu trabalho no dia de semana, trens que são inexistentes no final de semana. E a gente tem uma proposta para isso da Unidade Popular, que a gente quer passar por um plebiscito à população, que é a estatização da malha ferroviária no estado do Rio de Janeiro, além de uma integração entre os modais. Porque, além de tudo, além de oferecer um serviço ainda de uma qualidade inferior, a passagem é muito cara, é absurda. Então, a gente não tem hoje uma condição da população continuar pagando esse preço absurdo com um serviço esse de péssima qualidade. Nosso tempo está quase acabando, mas eu quero te perguntar rapidamente quais são suas propostas para a área de saúde. Para a área de saúde, a principal questão hoje é auditar também esses contratos. A gente precisa acabar com a ideia de que para poder governar e para poder ter saúde de qualidade, a gente precisa terceirizar, colocar na mão das OS a saúde pública. Nós queremos, então, garantir uma administração direta do Estado, garantir concursos públicos para poder completar esse quadro defasado e fazer isso muito junto com a população, que é hoje que mais precisa da saúde pública com qualidade no nosso Estado. Perfeito, candidata. Essa foi a Juliette Pantoja, candidata pela UP, né, ao governo do Estado. Eu agradeço aqui a sua participação nessa entrevista ao Jornal do Rio. Muito obrigada. Yasmin, é isso. Voltamos ao estúdio.